Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito desta obra, O que é o Espiritismo. E aqui, no momento, estamos eu, Aloísio e Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Por enquanto o Eduardo ainda não está presente, mas daqui a pouquinho ele chega. E nós estamos então no tópico O Homem durante a Vida Terrena, e nós estamos no item 134, que nós já começamos no último encontro. Não terminamos porque isso aqui tem muitos comentários a respeito, e hoje nós continuamos a partir do 6º parágrafo, que fala, na realidade, para nós aqui, das nossas provas, das nossas dificuldades, das nossas expiações, certo? Tudo aquilo que acontece conosco durante o período em que aqui estamos encarnados. Nós reencarnamos, como nos dizem os espíritos, para que nós possamos caminhar para a nossa destinação, que é a perfeição. Nós aprendemos no plano espiritual, nos preparamos para enfrentarmos essas dificuldades, mas aqui nós vamos vivenciar essas dificuldades, sejam elas provas, expiações, dificuldades de um modo geral, para que nós possamos aprender, interiorizar e colocar em prática aquilo para o que nos preparamos e aquilo que nós necessitamos. Nós avaliamos, de um modo geral, aquilo que ocorre ao nosso redor. Nós sabemos que não devemos julgar, mas nós avaliamos tudo que ocorre conosco e ao nosso redor. E é dentro deste contexto que nós nos deparamos com dificuldades e diferenças nessas dificuldades, em que uns vivenciam um determinado tipo de dificuldade e outros vivenciam outro tipo de dificuldade, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e de prática, aquilo que eles precisam crescer, aprender e crescer. E é para isso que nós reencarnamos. A nossa vida, na realidade, é uma grande escola, onde nós aprendemos e temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, nesse 6º parágrafo, nós vemos aqui uma chamada de Kardec. Você podia ler para nós, Miranda? Sim. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual. Se ela não tivesse uma comparação. Então, a diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros. Comente, por favor.
a primeira colocação é muito interessante, porque as pessoas julgam, não é, que as situações que nós vivemos às vezes com dificuldade é produto de uma expiação, e quando nem sempre é uma expiação. Nós sabemos que toda expiação é uma prova, nem toda prova é expiação, mas existem aquelas lições, não é? Então, é uma situação de dificuldade, mas não necessariamente porque nós estamos corrigindo uma atitude infeliz lá atrás. Pode ser uma lição nova. E nós vamos enfrentar desafios. Depois ele vai falar dessa prova difícil que é a riqueza. E sempre que nós vamos ver a riqueza, a beleza, tudo que demanda poder no mundo material, é um desafio muito grande para o espírito que está evoluindo, porque ainda não temos consolidado em nós valores tão nobres. Aqueles que estão em missão, esses já têm uma experiência e enfrentam também os desafios, porque tem o livre-arbítrio. Mas a maioria de nós, que ainda somos imaturos nessa consolidação moral, né, determinadas provas realmente são as tentações do mundo. E lembramos de Jesus, quando em oração pede a Deus que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. E o mal é justamente os condicionamentos negativos que nós trazemos. Porque o mal não está em nós originalmente. Todos partimos da ignorância, mas somos espíritos recalcitrantes em atitudes e escolhas lamentáveis. Então nos tornamos mais vulneráveis. Porém, quando nós conseguimos nos manter vigilantes, saímos daqui vitoriosos, né? Porque estamos vencendo a nós mesmos. Então nós temos sempre, de um modo geral, sempre não, mas de um modo geral, nós temos a tendência de avaliarmos, analisarmos as coisas que ocorrem conosco e ao nosso redor por valores da vida material, da vida física, da vida material. Nós, almas, nós, espíritos encarnados. Então, dentro desta conotação, nós vemos essa chamada que Kardec, essa lembrança que Kardec nos faz, de que a riqueza também é uma prova. Também é uma prova. E nós aprendemos que é uma prova mais difícil do que a pobreza, porque a riqueza nos leva a tentações, a chamadas, a falsidades ao nosso redor. É uma série de dificuldades que, se nós não tivermos o equilíbrio e a fortaleza moral para conduzirmos a nossa existência sem vacilarmos, fica complicado. Tá? Então, tudo aquilo que nós estamos aqui vivenciando de dificuldade, seja riqueza, pobreza, ou doença, alguma coisa, uma vida penosa, como nós chamamos tudo aquilo que nos desagrada, tem uma razão de ser. E essa razão de ser é o aprendizado, é a interiorização desse aprendizado e a prática disso aí, porque nós estamos aqui para caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. E agora, já contando com a participação do nosso companheiro Eduardo, vamos ouvir aí as suas considerações. Estava aqui ouvindo a Luiz Guigino e Maria de Fátima Miranda, aprendendo, né, com vocês, como sempre, mas refletindo sobre a questão da riqueza que o Aloysio falava. Realmente é uma prova muito difícil. Ambas as provas são complicadas, né? Mas é inevitável a gente reconhecer, como os espíritos colocam, né, e Allan Kardec enfatiza aqui no livro que é o Espiritismo, que a riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria. Ele coloca muito mais. Eu me recordo que meu pai nasceu filho de um fazendeiro, né, com muitos irmãos, no interior do Nordeste, mas os filhos acabaram não dando sequência à questão lá das terras, né, o trabalho que o pai fazia, meu avô. Vieram para a cidade grande, Rio de Janeiro, foram para São Paulo, enfim. E acabou que se perdeu tudo. E meu pai trabalhou aqui no Rio e tal, sempre foi muito trabalhador, mas teve um momento da nossa vida que, pelas contingências e circunstâncias, meu pai perdeu quase tudo, né? E nós passamos grande dificuldade financeira.
A gente só não passou fome, literalmente, porque recebemos ajuda, né, de pessoas amigas. E aí eu fico avaliando que aquele momento difícil, ele, de certa forma, nos uniu mais. É interessante que na hora da dificuldade, na hora que você vê a dor, né? Você vê ali o seu pai aflito, sem ter recursos para trazer para dentro de casa, sem dinheiro para pagar uma conta de luz, um condomínio. E eu observava aquilo, eu ficava muito angustiado, eu ainda não estava trabalhando. E aí tentava de todas as formas conseguir trabalho, mas eu vi que a família, ela se uniu mais em torno da dificuldade. E aí nós fomos gradativamente dando a volta por cima, né, numa longa caminhada. E já eu observo que quando tem dinheiro sobrando, quando as facilidades são muito grandes, as famílias normalmente, não é regra, mas elas normalmente se perdem. Porque quanto mais facilidade, mais você tende a se distrair das coisas essenciais da vida, que é o valor da família, de estar juntos, né, do trabalho no bem. É muito difícil, né, a pessoa que tem muitos recursos, ela se disponibilizar a assumir compromissos numa casa espírita, porque ela está sempre viajando, ela está dando a volta ao mundo, ela tá em outras situações. Outras prioridades. Então, realmente, é uma coisa que todos nós precisamos ficar atentos, porque ninguém está livre de um momento para outro, a vida te conduzir a uma posição em que você tenha muitos recursos materiais, muito poder. A gente se recorda, por exemplo, do apresentador Silvio Santos, que chegou a ser camelô aqui no Rio de Janeiro. E hoje é um dos empresários mais ricos do país, dono de uma emissora de televisão. E ele começou lá embaixo, como, né, um camelô. Então a vida, ela modifica-se. Você não sabe o que nos está reservado, né? Qual o nosso planejamento reencarnatório. Um programa que nós fizemos aí há algumas semanas atrás, no Debate na Rio, que nos prepara aí situações inesperadas, né? E a gente precisa estar atento, e como Kardec coloca aqui, o conhecimento espírita é uma grande oportunidade que temos de ficar atentos para, seja o que for que aconteça em nossa vida, seja uma prova da falta do emprego, da falta dos recursos materiais ou do excesso de recursos materiais, a gente se manter firme no propósito do Evangelho. É isso que o Eduardo está nos trazendo aí de uma experiência que ele vivenciou, nos demonstra uma coisa muito interessante, é que, na realidade, nada é definitivo. As nossas dificuldades, elas não são não é aquilo que nós falamos, isto é assim e acabou. Não é um determinismo absoluto. Nosso amanhã, nós estamos construindo hoje. Então, tudo, essas nossas dificuldades, elas vêm para o nosso aprendizado. Se nós aprendemos, se nós praticamos aquilo, nós não precisamos mais desse sofrimento, dessa angústia, dessa dificuldade na nossa vida, porque ela veio para o nosso aprendizado. Então, nós podemos diminuir essa dificuldade. Eu estou frisando a palavra dificuldade porque é como eu entendo. Nós podemos diminuir, amenizar essa dificuldade pela prática, pelo colocar em prática aquilo que nós aprendemos com ela. O Eduardo falou a união da família. Certo? A gente tem um ditado popular que diz que a desgraça une. Certo? Então, realmente, nós vemos uma solidariedade muito maior em classes menos privilegiadas financeiramente do que nas classes mais abastadas, onde cada um só está mais voltado para o seu umbigo, vamos dizer assim. Certo? Então, tudo isso faz parte do aprendizado e faz parte da razão para a qual nós aqui estamos. E teve um episódio muito bonito, Aloysio, que serve de ensinamento para a gente, né, nessa história da minha família,
porque o meu pai, ele, determinada época, ele era gerente de supermercado. Então eu tive uma infância em que eu tive muita fartura, ele como gerente. Então a gente tinha recursos, né, para comprar as coisas, eu tinha o que eu quisesse, brinquedos, tudo, e de repente perdeu-se tudo. Mas era interessante que onde meu pai trabalhava, no supermercado, tinha um companheiro, desencarnado aí há pouco tempo num acidente de automóvel, que ele trabalhava no açougue desse supermercado. E meu pai era gerente. E meu pai tratava todos muito bem ali, inclusive ele, né? Era uma pessoa que meu pai tinha um carinho, sempre que podia ajudava o companheiro. E quando nós caímos numa situação de situação financeira muito grave, era esse companheiro, que era o açougueiro, que ia até a nossa casa levar carne pra gente, porque ele se tornou dono de açougue. Olha como a vida é dinâmica, né? O açougueiro do mercado, que meu pai ajudou, quando meu pai caiu numa situação grave financeira, ele ia até a nossa casa, e eu me recordo, eu era bem mais jovem, né? Eu era um pré-adolescente, talvez. Eu me recordo da alegria quando falava assim, o Josué avisou que vem aqui e vai trazer carne pra gente. A gente ficava feliz. A gente não tem noção de quando alguém precisa, o quanto que a nossa ajuda, por menor que seja, ela vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A necessidade, ela é difícil. A necessidade é difícil, mas nós sempre podemos diminuir a dor do outro. A dor do outro. Né? E uma coisa que nós começamos essa nossa conversa hoje aqui, dizendo que nem sempre uma vida penosa é expiação. Sim. Nós temos uma tendência de quando nós nos presenciamos, nós nos deparamos com alguém numa situação de uma dificuldade maior, puxa, esse daí na outra existência deve ter feito muita coisa errada para estar nessa situação. Não necessariamente. Chico Xavier é um exemplo, né? Veio para uma encarnação numa família bastante humilde, né? Teve que trabalhar a vida toda, né? Trabalhou ali no Ministério da Agricultura, né? Como datilógrafo, e uma vida bastante regrada, faltava recursos muitas vezes para o Chico. Porque então com isso nós estamos lembrando aqui que existem 3 tipos, certo, de reencarnação: por missão, por expiação e por prova. Tá? Foi que o Eduardo lembrou aí que nós tratamos disso 2 semanas atrás, num programa de debate na Rio, né? Planejamento reencarnatório. Então, esse planejamento, ele nos traz uma série de circunstâncias que são muito importantes na nossa vida para o nosso aprendizado. E aí nós encontramos as dificuldades, nós encontramos as facilidades, nós encontramos os meios para que nós possamos vencer. Porque, em realidade, ninguém reencarna para falir. Nós todos reencarnamos para vencer. Seja de uma determinada forma, com determinada dificuldade ou outra, mas sempre aquela que nós necessitamos para colocar em prática, seja por expiação diz respeito a passado, né? A pretérito, seja por prova, que é, na realidade, um desafio a que nós nos propomos para que nós possamos vencer e progredir mais rapidamente. Ou então, como uma missão conforme o Eduardo lembrou aí, que foi o caso do Chico, né? O caso do Chico, que ele levou uma vida de grandes dificuldades, grande não só financeira, mas também de saúde, tá? E, no entanto, foi um grande missionário entre nós, porque nos proporcionou os meios que nós necessitamos para que, entendendo melhor as situações em que nós estamos inseridos, nós pudéssemos crescer, evoluir e subirmos no nosso mais um degrauzinho, que
que seja na nossa evolução espiritual. Existe um episódio interessante, né, da vida do Chico, tem vários, né? Mas ele recebia visitas de personalidades, celebridades, né, pessoas que se encantavam, né, com a maneira do Chico de ser, pessoas que eram curiosas em relação à mediunidade, e muitos, chegando até a casa do Chico, ficavam constrangidos com a simplicidade, né, que o Chico vivia. Eu não me recordo exatamente, mas me parece que foi o Gugu Liberato, já desencarnado, que percebeu que a cama do Chico não tinha colchão. E aquilo incomodou bastante, e ele disse que queria comprar um colchão para o Chico. O Chico dizia: não, meu filho, não se preocupe, está ótimo tudo que está aqui. E eles, não era uma falsa humildade, é porque esses espíritos que estão numa condição um pouco acima da nossa, eles não se importam com algumas questões que para nós são importantes. E eles pensam o seguinte: muitos irmãos meus não têm nenhuma cama. Então, para mim, a minha cama aqui, eu forro com alguma coisa, está muito bom. E muitas vezes as pessoas queriam ajudar. E, às vezes, elas o faziam sem que o Chico soubesse. Então, e quando o Chico dava por si, o negócio estava lá. E tem a história, né, famosa do Fusquinha. O Chico, no trabalho dele espontâneo, né, de caridade, um dia recebeu uma mensagem, como recebeu diversas mensagens, e era a mensagem de um filho de um grande empresário. Esse empresário, sabendo que o Chico não aceitaria nenhum tipo de recompensa, ele simplesmente manda um caminhão parar na porta do Chico, desce um Fusca, na época um carro muito bom, e o Chico pergunta para quem era aquilo, e o entregador fala: é para o senhor Chico Xavier. Sou eu. Mas eu não. Mandaram entregar, o empresário, tal, o senhor se vira aí, o carro é seu. E o Chico entrou e foi rezar: o que eu vou fazer com esse carro? E apareceu depois o companheiro que vendia, né, as hortaliças, as frutas, enfim, para o sopão, macarrão, aquela coisa toda, e gostou, olhou pro carro e falou: carro bonito. Aí o Chico falou: é meu. Aí ele falou: você gostou? Ele: gostei. Quanto é que você faria? Que aí ele trocou o Fusca pela alimentação. Então deve ter dado muito alimento durante muito tempo. Quem de nós faria isso? Quem de nós faria isso? Né? Então, o Chico Xavier deu esse exemplo, né, do desapego às coisas materiais, que serve de lição para todos nós, e visando sempre o bem-estar do próximo. Jesus nem espera isso de nós. Que a gente já faça o mínimo, já está de bom tamanho. É isso aí. Que não teremos o do outro já é uma grandeza para nós. Perfeito, Miranda. Que não teremos e nem busquemos o do outro já está muito. E nem invejemos o do outro, já está de bom tamanho. Mas podemos estabelecer como meta chegarmos onde o outro está. Devemos. A lei do progresso é inexorável. Não, é não tirarmos o do outro, porque idealizar, programar, conquistar, não é sobriedade. Com o trabalho, com honestidade. É o que nós falamos anteriormente. O nosso amanhã nós estamos construindo hoje. É por aí. É por aí. E é por aí também o nosso horário, que já se foi. E nós agradecemos a vocês, amigos, ouvintes e internautas, que nos acompanharam em mais um estudo. Semana que vem tem mais, não é isso, Aloysio? Semana que vem tem mais. Se Deus quiser. E vamos pensar nessas colocações que foram feitas hoje aqui, porque isso é importante para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Muita paz para todos. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra. Do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro. Beijo no coração de todos. À nossa frente, Ronaldo na técnica, não é isso? Nos amparando, nos auxiliando. E nós estamos estudando aqui a Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos tratando do meu amigo Herman. Fizemos um apanhado bacana no último programa, né, Bill? Sim. Comentários importantes acerca das questões que nós precisamos melhorar, dos adjetivos que precisamos inserir em nós, internalizar em nós, né, de todas as situações que precisamos melhorar, acerca da paciência, né, acerca de várias e várias questões que, sem dúvida nenhuma, vão fazer com que a nossa caminhada seja mais suave, né? Mais suave sempre, tá? Estamos tratando de depoimentos aqui do espírito de Herman, né? Falando dos seus da sua dupla vida. Por quê? Dupla vida, né? E a gente vai explicar aqui. No bom sentido. No bom sentido, né? Ele tem esta vida que ele está relatando, né? Aqui. E uma outra vida que vem através de sonhos, de desdobramentos para ele, não é? E ele relata situações normais, bem naturais, em que ele teve experiências no passado, né? Que serviram com certeza de imenso aprendizado, né, para ele. Citamos vários exemplos aqui, falamos de imperfeições que o Dr. Bezerra de Menezes, falamos do Públio Lentulus, não é? Falamos de várias e várias questões importantes aqui, tá? Agora vamos dar continuidade, né, Bill? Vamos lá, Renato. Então, próximo parágrafo, Allan Kardec diz assim: todavia, não sonho mais aqui que naquele mundo. Vejo alternativamente os dois lados e não poderia duvidar, se bem que minha razão quanto a isso esteja estranhamente ofendida, que minha alma não anime sucessivamente dois corpos e não conduza de frente duas existências. Ai, meu caro amigo, queira Deus que ela tenha nesses dois corpos os mesmos instintos e as mesmas condutas, e que eu seja no outro mundo o homem que conheceis e que amais aqui. Ele já faz uma observação com relação, né, aos adjetivos, às qualidades que nós ouvimos lá no preâmbulo, né, na abertura do capítulo, conforme ele relata a existência desse rapaz, 25 anos de idade. Todas as suas características, né? De garbo, elegância e tudo mais. Né? Exatamente. Então ele continua dizendo assim: mas isso não é nada. E não se ousaria quase nada contestar quanto à influência do físico sobre o moral, se conhecendo minha história. Não quero me vangloriar, e aliás o orgulho que uma dessas existências poderia me inspirar seria bem rebatido pela vergonha, que é inseparável da outra. Entretanto, posso dizer sem vaidade que aqui sou justamente amado e respeitado por todo mundo. Se louva minha personalidade e minhas maneiras, se acha meu ar nobre, liberal e distinto. Amo, como sabeis, as letras, a filosofia, as artes, a liberdade, tudo o que faz o encanto e a dignidade da vida humana. Sou o socorro dos infelizes e sem inveja contra meu próximo. Meu Deus. Quer parar aqui? Rapaz, eu lembrei aqui agora, eu lembrei aqui do capítulo 17, né, o item 3, o homem de bem. Né, quando Kardec descreve toda aquela ficha
de que caracteriza um verdadeiro homem de bem, né? Sem fim, e no final ele ainda coloca ainda para massacrar mais a gente. Não encontram-se aqui todas as características que distinguem um homem de bem. Só falei, tem algumas Deus, ali, né? Mas aquele que se encontra dentro daquelas ali, no caminho se acha que a todas as demais conduz, né? Assim que ele termina. Quer dizer, então isso aqui é a exemplificação mais próxima da gente, né, entre aspas, logicamente, de um verdadeiro homem de bem, que a gente tem como parâmetro o homem de bem o Cristo, né? Sim. Espíritos nobres como Madre Teresa, enfim, Francisco de Assis, Paulo de Tarso e tantos outros aí que a gente conhece, mas próximos assim a nós, né, esse indivíduo aqui, o Hermann, né, caracteriza realmente um homem de bem, né? Perfeito. Estando Cristo a milhões de anos-luz à frente nesse caminho que ele veio nos mostrar e que ele mesmo disse que bom é o Pai, né? Bom é o Pai. Exatamente. Né? Ele sim é bom, porque sabeis dar boas coisas aos seus filhos, né? Exatamente. Imagina a nossa distância, Bill. Imagina, né? Aí mais uma vez a gente lembra, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar, né, suas mais inclinações. Está no mesmo capítulo 17, só que no item 4, né? Isso aí, com certeza. Enfim, acho que a gente imaginar o quão longe, a gente deve até parar, né, de pensar assim, porque falta-nos tanto ainda, né, Renato, moralmente falando, que a gente tem que trabalhar, né? Temos que caminhar, não pensar nisso, porque senão senão não vai. A gente pira, né? Não vai, não acontece. Não tem como pensar dessa forma. Continua então aqui o Allan Kardec dizendo, né? Conheceis minha doçura passada em provérbio, meu espírito de justiça e de misericórdia, meu insuperável horror pela violência. Todas essas qualidades que me elevam e que me ornam aqui, eu as expio no outro mundo por vícios contrários, né, à natureza que me cumulou aqui com suas bênçãos. Quis no outro mundo me maldizer. Não só a ela lançou uma satisfação inferior onde devo ficar, sem letras e sem cultura, mas deu a esse outro corpo, que é também o meu, órgãos tão grosseiros, tão perversos, sentidos tão cegos e tão fortes, tais inclinações e tais necessidades que minha alma obedece ao invés de comandar, e se deixa arrastar atrás desse corpo despótico nas mais vis desordens. Vamos concluir esse parágrafo, né? Naquele mundo sou duro e frouxo, perseguidor dos fracos e rastejador diante dos fortes, impiedoso e invejoso, naturalmente injusto, violento, quase ao delírio. Todavia, sou eu mesmo, e acho bonito me odiar e me desprezar. Não posso me desconhecer. Bill, temos muita coisa para falar. Muito aqui, né? É engraçado que ele fala aqui: conheceis-me a proverbial doçura, meu espírito de justiça e de misericórdia e meu inseparável horror à violência. Todas essas qualidades que me elevam e aqui me adornam, eu as expio lá, por vícios opostos. Olha só que interessante. Olha que, né? Que bacana, né? E é uma questão importante porque, olha só, às vezes a gente diz assim: nossa, olha lá o Renato fazendo palestra. Quem é o Renato? Não Ele deve ser tão bonzinho, né? Não sabeis. Tão bonzinho, Renato. Meu Deus, uma doçura de pessoa, né? Misericórdia. Eu sei quem é você, Renato. Eu sei o que você fez no verão passado. No verão passado, né? Pois é, misericórdia pura, né, Bill? É misericórdia pura. A gente brinca, né? Como é o nosso jeito de levar as coisas, descontrair mesmo. Mas a gente sabe que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui lá no posto, né, principalmente, né, Renato? E aqui agora, em palestras, em estúdios na rádio, em programa na rádio. Isso é misericórdia pura, né? Lógico que a gente não pode ser também melhoramos. Hipócrita em dizer que não temos nada para passar. Se não tivéssemos nada, não estaremos aqui. Claro, né? Mas a espiritualidade, ela vai nos experimentando, né, Renato? Sim. Bom, vamos dar um dedinho.
que a gente vai e conquista aquele dedinho. Aí eles dão outra parte do dedo, a gente vai e conquista outra parte do dedo e vai nos dando na medida que a gente vai nos comprometendo cada vez mais. Eles não nos dão o corpo todo, né, Renato? Até porque se der o corpo todo, a gente vai se perder. Foi encontrado em nós algo que poderia dar bons frutos. Exatamente. Principalmente uma coisa que nós temos, que nós já conquistamos, pode não ser pleno, mas é ainda um fio que faz com que eles se apoiem nisso, que é o nosso comprometimento, né? O nosso compromisso com a mudança. Não é a mudança. Compromisso com a mudança. E é nisso que eles nos apoiam e nos impelem, ou seja, nos impulsionam para frente, né? Na medida que a gente vai dando, não, eu não consigo sozinho, mas eu quero vocês. E eles vão nos dando, né, Renato? Certo. Vão nos apoiando. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos conversando aqui sobre o meu amigo Herman. Tá? Que amigo, né? Que amigo. Bill, tem uma expressão, uma frase que ele termina aqui que me chama muita atenção. Não posso me desconhecer. Exatamente. Não posso esquecer completamente de quem eu fui. Em momento algum, ele está falando de uma encarnação passada. Exatamente. Mas eu não posso me desconhecer da falta de paciência que eu tive ontem. Me desconhecer do desequilíbrio que eu tive ontem. Da agressão que eu fiz no meu corpo físico ontem. Exatamente. Eu não posso me desconhecer. Mantê-lo ainda com os pés no chão, né? Eu lembro até de Emmanuel, né? Por ele gostar, né? Por ele se afinizar com o perispírito, né? De Públio Lentulus, né? Que foi a vida que ele pisou no mesmo solo que Jesus, mas que também foi contra, né? Enfim, não entendeu verdadeiramente o que era Jesus, né? Ele mesmo fala eu não lembro agora a obra, não sei se o nome da obra é Emmanuel, né? Que fala da vida dele, que ele queria se apresentar com aquela roupagem perispiritual para ele não esquecer o que ele havia feito também. Quer dizer, então isso só mostra, não só como Emmanuel, mas como Herman, a consciência já que eles alcançaram, né? De, ainda que já tenham alcançado ou subido um degrau ou 2 degraus, não se sabe quantos degraus, mas eles não querem esquecer ainda o que eles fizeram de ruim, né, Renato? Para não caírem novamente, Nem né? Nem pode. Tá gravado nele. Nem né? pode. E até porque o Emmanuel escolhe aquela aparência. Não Exatamente. Para marcar mesmo onde ele necessitava ainda de trabalhar para poder, né? Justamente, né? Toda a edificação do reino de Deus, do Evangelho. Para isso não desabar, né? Paulo de Tarso, perseguidor do cristianismo, né? Ferrenho, há um apóstolo, um seguidor, né? Com a mesma intensidade. E aí a gente trata daquela questão, né? A força que trouxemos em nós está sendo usada para quê? Exatamente. Para onde? Para o bem? Para o mal? De que forma nós estamos veiculando isso? Vamos canalizar isso para onde? Para onde? Né? Com certeza. Continua aqui então dizendo: Herman se deteve um instante. Sua voz estava tremente e seus olhos molhados de lágrimas. Disse-lhe tentando sorrir: quero acariciar a vossa loucura, Herman, para melhor a curar. Dize-me tudo em primeiro, onde se passa essa outra existência e sob qual nome sois conhecido. Exatamente. Vamos aos esclarecimentos. Vamos lá, Renato. Estamos curiosos, né? Então vamos lá. Chamo-me William Parker, respondeu ele. Sou cidadão de Melbourne, na Austrália. Para ali nos opostos, né? Que minha alma voa quando vos deixa. Quando o sol se deita aqui, ela deixa Herman inanimado atrás dela. E o sol se eleva no outro mundo quando ela vai dar vida ao corpo inanimado de Parker. Então, começa a minha miserável existência de vagabundagem, de fraudes, de rixas, de mendicância. Frequento má sociedade e ali sou contado entre os piores. Sem cessar, estou em luta
com os meus companheiros e frequentemente tenho a mão na faca. Estou sempre em guerra com a polícia e frequentemente reduzido a me esconder. Mas tudo tem um fim nesse mundo e esse suplício toca seu fim. Felizmente, cometi um crime. Matei covarde e brutalmente uma pobre criatura que estava ligada a mim. Assim, levei ao seu auge a indignação pública, já excitada pelas minhas más ações. O júri me condenou à morte e espero minha execução. Algumas pessoas humanas e religiosas intercederam junto ao governador para obterem minha graça ou pelo menos um adiamento, que me daria o tempo de me converter. Mas se conhece muito bem minha natureza grosseira e intratável. Recusou-se e amanhã, ou se preferis essa noite, serei infalivelmente conduzido ao suplício. Que mente, né? E você lidar com isso, como é que você faz? E você vai ver aquilo. Sim. Você vai estar presente. Que depoimento, né, cara? Que depoimento. Eu lembrei até agora de informações que a espiritualidade nos traz acerca dos suicidas, né? Uhum. Em que eles ficam revendo aquele momento em que eles cometeram aquele ato sucessivamente, né? O tempo todo. O tempo todo. Se alguém se joga, ele fica se vendo cair no precipício, ou seja, lá de onde ele se jogar, de um prédio. O tempo todo ele fica sofrendo aquilo ali, caindo e voltando, caindo e voltando. Deve ser quer dizer, deve ser não, a gente não lembra, né? Porque a gente já fez isso algumas vezes, né? Sim. Uhum. A gente não lembra. Muito devastador para o espírito, né? Essa sensação o tempo todo, e ele aqui trazendo essas memórias tão vivas na mente dele, né? Também deve ser um pouco agoniante isso, né? Sendo levado para a forca, enfim, com toda aquela culpa, né, dele ter matado covarde e brutalmente uma pobre criatura que se encontrava ligada a ele. Enfim, entende-se muito essa tristeza que ele sentia, né, que falando um pouco mais lá atrás, né, dessa tristeza que trazida por uma doença dele, mas acho que também pelo passado nebuloso dele também, né, que todos nós temos, né? Uhum. Quantas vezes a gente não se pega triste por alguma razão, né? Talvez sejam rememorações que a gente não entende, né, o porquê, né? Com certeza, sem dúvida, né? Olha, vem revelações aí emocionantes à frente. É mesmo, hein? Vem sim. Tem revelações. Será que a gente chora? Né? Como é que a gente não é de chorar? Eu não sei, mas vamos nos surpreender. Vamos ler mais um parágrafo aqui? Vamos lá, então. Pois bem, lhe disse rindo, tanto melhor para vós e para nós. É um bom alívio a morte desse velhaco. Uma vez Parker lançado na eternidade, Hermann viverá tranquilo. Poderá velar com todo mundo e permanecer dia e noite conosco. Aquela morte vos curará, meu caro amigo. E sou grato ao governador de Melbourne por ter, né, recusado a graça a esse miserável. Tá? Continua aqui dizendo, olha, enganai-vos, respondeu-me Hermann com uma gravidade que me causou pena. Morreremos os dois juntos. Porque não somos senão um. Apesar de nossas diversidades e nossa antipatia natural, não temos senão uma alma que será atingida de um só golpe. E em todas as coisas respondemos um pelo outro. Credes, pois, que Parker viveria ainda se Hermann não tivesse sentido que, tanto na morte como na vida, eram inseparáveis? Hesitaria um instante se pudesse arrancar e lançar ao fogo essa outra existência, com o olho maldito de que falam as Escrituras? Mas eu era
tão feliz por viver aqui que não podia me resolver a morrer no outro mundo. E minha indecisão durou até que a sorte decidiu por mim essa questão terrível. Hoje tudo está dito. Crede bem, vos dou adeus. Eu vou deixar para você ler no próximo programa, tá? Muito. Aqui, né? Uma espécie de desfecho que nós vamos ter, né? Epílogo realmente do capítulo. Exatamente. Eu vou deixar para você o epílogo do capítulo aqui, porque está terminando. Sim, né? sim. Mas que ligação, né, Bill? Que simbiose, né? Simbiose. E ele, nessa encarnação, ele teria um desencarne no momento em que ele revivesse de alguma forma, aspas no que eu estou falando, né? Exato, aqueles de momentos, uma forma mediúnica, de uma forma, né? Através de sensações, conforme Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? De uma vida passada dele. Muito interessante esse relato, né? É uma coisa que a gente não vê, não ouve. Primeiro, pelo menos que eu lembro assim, de tantos. Eu não me recordo de ter lido nada parecido. Nenhuma jurisprudência semelhante a isso, semelhante a essa questão. Mas agora me fez pensar milhões de coisas aqui, Bill. Nossa, como o pensamento da gente voa. Será que o nosso desencarne vai se ocorrer no momento, no exato momento em que desencarnamos na outra? Pode ser que ocorra. A gente não tem conhecimento. Exatamente. Né? Mas pode ser que ocorra da forma como a gente desencarnou lá. Não, pode ser de uma outra forma. Exatamente. Também. Mas pode acontecer, né, Bill? Sim, pode acontecer que seja da mesma forma como nós... forma que eu digo... Tempo. Sim, tempo e espaço, né? Tempo, né? Que nós tivemos na encarnação passada, não é? Meu Deus. Mas como são diferentes uma vida da outra, né? Sim. Me fugiu até a palavra agora, né? Que se dá, mas enfim... antagonistas, né? Antagonistas às vidas, né? Uma vida condenada à morte e a outra já refeita totalmente espiritualmente, moralmente, mas ainda tinha uma ligação ali que era justamente a questão do desenlace, do desencarne, né? Enfim, sensacional. Muito boa, né? A obra, nossa, bacana. Está sendo muito bom estudar junto com o nosso público, né? Principalmente para nós que não tínhamos ainda essa ligação com a revista Espírita, não tínhamos estudado a revista Espírita, então está sendo um descobrir. Eu não estou lendo em casa também, você não, né? Não, então, nós estamos lendo aqui. Estamos descobrindo na hora, né? Em vivo e ao vivo. A gente erra a palavra. Bolonha. A gente erra algumas palavras aqui, porque a gente está estudando aqui. Exatamente. Né? Nós não estamos lendo antes de vir para cá, não. Nós estamos estudando juntos. Exatamente. E trazendo os comentários aqui, né? Vamos ler o capítulo tal, porque vamos falar lá na rádio. Não. A gente está trazendo aqui. Diferente de você ter um tema para o programa, estudar, né? Para buscar. É diferente. Nós estamos lendo aqui e destrinchando aqui, procurando destrinchar aqui. Exatamente. Né? Agora, no final aqui do programa, nós estamos na companhia do Pablo, né? Que mudou, sempre né? Agora mudou, já olhou pra gente, 23h50, vamos terminar, tá na hora de terminar, chegamos ao final de mais um Luz. Tá acabando, Pablo? Já acabou. Chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra. Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro, obrigado pela companhia, pela parceria, pelo estudo. Beijo no coração de todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.